Ela é psicóloga e foi diretora da Faculdade de Psicologia da PUC de São Paulo e há 40 anos atua como terapeuta de casais e famílias. Autora dos livros O Amor Tem Mil Caras, O Anel Que Tu Me Deste e o Livro dos Avós em colaboração com o pediatra Leonardo Posternak. Arena Livre tem o prazer em receber a doutora Lídia Aratangi. Vamos falar sobre relações familiares quando os idosos no Brasil já alcançam a marca de 13% da população com tendência de alta. Conosco nesta arena, o deputado Ed Thomas, do PSB, e o deputado Geraldo Cruz, do PT. Muito obrigado pela presença dos senhores, muito bem-vindos. Muito bem-vinda, doutora Lídia. Muito obrigada. O que falar, aliás, na capa do seu livro, que eu tenho em mãos aqui, o livro dos avós, uma pergunta. Na casa dos avós é sempre domingo? Uma pergunta. Será que é? Sempre domingo, continua sendo sempre domingo. Aliás, eu queria que a senhora falasse sobre isso, se essa relação entre netos e avós mudou de uns anos para cá. Mudou e mudou bastante. O mundo mudou, as pessoas mudaram, as relações familiares mudaram e os avós mudaram muito. Lembra, a descrição de avô que eu li na minha infância era assim. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velhinha de quase 60 anos. Quem passa pela estrada ia ver, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando, que tristeza viver assim tão sozinha. Mas engana-se, Dona Benta é a mais feliz das avós, porque mora em companhia da mais encantadora das netas. Lúcia, ou Narizinho, enfim. Hoje em dia, você conhece alguma senhora de quase 60 anos? Você vai encontrar as avós hoje muito mais nas academias do que na cadeirinha com cestinha de costura ao colo. Então, mudaram muito os avós. Aliás, nem existia avô antes, né? Pois é, muitos biologicamente, os avós. A turma não, antes ainda, morria antes de ser avô. Morria com 45 anos, eu morri antes, não existia. Então, a gente não tem nenhum registro biológico no DNA de como é que é ser avó, e nem o registro cultural, porque esse registro cultural de anos atrás, de uma ou duas gerações atrás, não se aplica hoje. O que nos dá uma certa angústia, mas muita liberdade. Não tem legislação firmada de como é ser avô ou avó. A gente pode improvisar. Eu vou pedir a experiência do deputado Ed Thomas, deputado e também avô de uma encantadora netinha, não é isso? Eu quero primeiro, com a permissão da doutora Lídia e do amigo Geraldo, deputado Geraldo, agradecer ao Jorge, porque nós temos alguns avós, né, nos 94 deputados aqui na Assembleia Legislativa. Mas eu sou o mais jovem deles, então... Vai ver, foi isso. Nosso apresentador, que é o Jorge, sempre, né, competente como é, não é verdade? Agradecimento, Jorge, pelo convite. Dá um abraço no meu companheiro, no meu amigo, deputado Geraldo, que não tem o privilégio que eu tenho ainda, não é verdade? Ainda de ser avô e de dizer da alegria de conhecer a doutora Lídia, né? A gente já via na tela, ouvia pelo rádio, e quando eu a conheci aqui nos bastidores da TV Assembleia, e assim que eu falei, a senhora eu sou a doutora Lídia. Falei, então, eu estou aqui porque eu fui escolhido pelo Jorge, pela TV Assembleia, para levar pito. Né? Ela falou, mas por que levar pito? Né? E eu disse, não, é porque acho que todo mundo fala que os avós fazem tudo errado, que eles estragam os netos, não é verdade? Que eles desobedecem os pais, que são os seus filhos, né? E que vai para um outro caminho, que o vô e a avó tudo pode, que o pai e a mãe nada pode, então não faz isso. A mãe e o pai sempre, olha, vai estragar, não faz isso. Comigo não fazia, com a neta faz. Mas, enfim, você pegou um ponto importante. Tem um probleminha aí de ciúme ou de inveja. Comigo não fazia, agora com a neta todo derretido. Desse tem isso jeito também. Então, foi de uma alegria e a competência da
da doutora, até porque ela é avó, né? Senão não teria escrito, né? 10 vezes a avó. 10 vezes a avó. 10 vezes a 10 avó. vezes. Aliás, ela carrega no 10 vezes peito aí, olha só. privilegiada, Ali, ó. não é verdade, Aqui né? estão eles Todos os netos ali. Há quem diga que os anjos das crianças netos são os anjos também que recebem ordem das avós, que né, o poder dela é muito forte. Eu quero dizer que é um amor fantástico, que é algo que me emociona a cada beijo, a cada conversar no telefone, a cada desenho novo. O olhar é de uma sinceridade. Aqui, meu colega avô, isso pode estragar alguma coisa? É isso que eu queria ouvir. Esse afeto todo pode estragar? Não estraga coisa nenhuma. É que, de fato, como não tem legislação firmada, você é o avô que você é. Não tem nada a ver com o que os filhos acham que você deveria ser. Quem te ensina a ser avô é a sua neta. E mais ninguém. Estou aliviado. Está cumprimentado, viu, Jorge? Está cumprimentado. Deputado Geraldo Cruz, muito bem-vindo a esta arena. Certo, Jorge. Eu agradeço mais uma vez o convite para fazer a Arena Livre com você, mas quero inicialmente cumprimentar aqui o meu grande companheiro, o Edson, um belo de um jornalista. Quando ele fala aqui, a gente fica contente em ouvi-lo. Essa voz muito forte. Parabéns, viu? Cumprimentar a doutora Lídia, agradecer pela presença aqui e dizer, Jorge, eu não sei de quem partiu a iniciativa, mas quero parabenizar. Por conta de trazer um tema tão importante como esse para também mostrar para o telespectador da TV Assembleia que a TV Assembleia discute política de uma forma geral. Que aqui nós vamos falar de assunto política na família, né? Política de relacionamento da família. Eu não sei se a professora aprofunda em temas que eu penso que envolve os avós e os netos, enfim, os filhos, nessa questão da relação e dos valores. Talvez um livro como esse possa fazer com que a gente discuta mais a questão de valores tão importante que é o valor da família, né? E eu penso, Edson, que hoje a gente vive um momento até de violência acentuada na sociedade e não tenho dúvida em afirmar que é por conta da perca de alguns valores que ao longo do tempo a gente vem perdendo. Valores como esse de você valorizar a família, valorizar os avós. Aí você falava aqui a professora também mencionou a questão dos ciúmes que acontece muito. Mas aí, ao você receber esse convite, eu disse, olha, mas eu não sou ainda avô, eu não tenho essa experiência. Mas teve avô, não é? Mas eu comecei a lembrar, e alguém falou aqui os domingos, o livro fala os domingos, Isso, é né? a pergunta. Aí eu Na lembro, casa dos avós é sempre domingo? No interior, lá de onde eu sou, do interior da Paraíba, a gente torcia para chegar esse dia. Você tem que ir na casa da avó. Se fosse o domingo, melhor ainda, que a gente sabia que ia comer uma comida diferente. Mas durante a semana também, sempre que nós chegávamos na casa da nossa avó, ela oferece alguma coisa para a gente. Que interessante, né? Que transforma em domingo, qualquer terça-feira, né? Qualquer terça-feira, independente do domingo, junta mais gente, a disputa é maior. Mas quando você ia durante a semana, eram menos pessoas que iam, então você sempre tinha uma coisinha diferente, um bolo, um chá. Esse carinho da avó, eu penso que hoje foi substituído por alguma outra coisa. Ainda evidentemente que tem o carinho, mas tem uma coisa boa que hoje a gente pode constatar. Não é mais aos 60 anos. Agora nós falamos dos 70, 80. Estamos vivendo mais, né? Estamos vivendo mais. E estamos vivendo melhor. Estamos vivendo melhor. Hoje as possibilidades que você... eu vejo, se nós trabalhamos, eu gosto muito de falar de uma experiência nossa na administração municipal enquanto prefeito lá de Embu das Artes. Nós começamos a construir alguns espaços alternativos para melhor idade. E daí a gente vê ainda ali, você sabe, professor, mesmo naquelas atividades que as idosas vão fazer, os netos, quem estão com elas? Os netos acompanhando. E às vezes eu, curiosamente, eu brincava com ela, olha, mas isso é para a terceira idade, não é para jovem. Aí ela dizia, não, é que ele fica comigo. Você está entendendo? Ela é... Por isso a pergunta, fica comigo e não é só aos domingos. Não tem mais essa de que a avós é só nos domingos. Os avós estão participando mesmo da criação dos netos. Eles têm uma função
ativa. E por isso não cabem expressões como eu não obedeço a minha filha, porque a avó não tem nada que obedecer mesmo. E tem uma relação direta dos avós com seus netos, não necessariamente mediada pelos pais. E os avós exigem respeito, não são babysitter de luxo, que deixa as crianças lá quando precisa fazer alguma outra coisa, com a listinha. Então, tem que fazer isso a tal hora, de jeito nenhum, pode rasgar a listinha. Na casa dos avós, valem as regras dos avós. Tem algumas leis, evidentemente, que são diferentes de regras, que são diferentes de normas. As leis são as idiosincrasias mesmo, a criança tem alergia a isso ou aquilo, enfim, essas coisas que têm que ser respeitadas. Quanto ao mais... Na casa da avó e do vô, tudo pode. Vô, não é tudo pode, não. É que a frase mas é a quem música, diz né? o que pode e o que não pode são os avós, porque não é verdade que tudo pode. Tudo pode se fosse só domingo, mas a semana inteira... É que ele compara com a casa do pai e da mãe, né? Que nada pode, que é chamado toda hora a atenção. E aí a avó fala, não pode. Pois pode, é, às vezes me vem uma mãe num desses jantares, toda terça-feira os netos vêm todos jantar lá em casa, e são os netos, não tem que vir, pode trazer namorada, pode trazer colega, mas os pais não estão incluídos nesse programa. Mas de vez em quando acontece. O que eu percebo? Começa a olhar para o prato do filho. Você vai pôr tudo isso de creme? Não, para isso não, senhora. Você aqui é a minha filha, está aqui como minha filha, não está como mãe de ninguém. Então, esta coisa de que os avós querem respeito, eu acho que é muito importante. Agora, os pais também querem, né? Uma coisa que os avós não devem mesmo fazer é desacreditar os pais na frente dos filhos. Quer dizer, o pai está lá mandando arrumar bagunça e vem o avô para dizer assim, você era mais bagunceira ainda. Não pode. Não, aí isso não não pode. Mesmo que tenha sido, nessa hora não é para falar. Mas você tem que segurar. Fala sozinho depois, né? Depois pode falar para ela, mas não professora, na frente. Nessa relação de família, de avó e avós com os netos, no seu livro você aborda esse um tema que é bastante... Porque nós estamos falando das coisas boas, mas também tem os dois lados, né? Tem, às vezes, a avó que é obrigatória a criar os netos. Que ela passa a ser a rima. Você aborda isso no livro? Essa discussão que se coloca quando fala das atividades dos avós. Na verdade, ela falou, não é uma babá de luxo, mas não tem dinheiro para pagar uma creche, ou não existe a creche do Estado ou da Prefeitura, não, Jorge, e aí tem que cuidar. É diferente, assim, tem uma outra relação também. Por isso que você aborda, porque eu falei aqui de uma lembrança minha, que a gente ia espontâneo ou pegar alguma coisa na casa da avó, ou visitá-lo, etc. e tal. Mas tem um outro tema, que eu não sei se ela aborda isso no livro, se é a questão daquele que a avó é obrigado a criar, que às vezes os filhos, como a gente fala na linguagem popular, coloca o filho no mundo e sobra para a avó, sobra para o avô. Essa abordagem, você faz ela, não? Eu faço um pouco, porque, na verdade, isso são contingências. Eu não acho que ninguém põe filho no mundo para dar de presente para a avó, absolutamente. Muitas avós poderiam até considerar isso um presente, em todo caso, depende muito de como esta avó está recebendo aquela criança. Se ela está recebendo aquela criança como uma imposição, porque às vezes também os avós têm, as avós principalmente, uma certa tendência à lamúria. E a, então, destacar os lados negativos de estar criando aquela criatura que é neta. Porque é muito fascinante a gente participar da criação de um Mas tem um lado negativo, é quando depende do nível social dessa avó e dessa família, especificamente. Porque às vezes, quando eu digo assim, tem muito na sociedade esses problemas que é conflitos na família. Eu creio que há uma dependência. Exatamente, que é diferente de quando você vai lá. Eu creio que há uma omissão hoje, sim, de alguns pais, certo? Né? Que nessa concorrência humana que nós vivemos nesse dia a dia, de deixar a responsabilidade de criar
para os avós. Sem o poder. Isso. O grande problema é esse. Quando você atribui a responsabilidade sem dar o poder equivalente. Isso, no mínimo, dá dor nas costas, mas costuma dar muito mais do que isso. Toda vez que você tem sobre os ombros uma responsabilidade maior do que o poder que você tem nas mãos, isso não vai dar certo. O professor sabe disso muito bem. E o filho achando, e a filha achando até, Jorge, que é uma obrigação do avô e da avó cuidar, certo? E não é. Eu penso que a minha obrigação é amar e estar presente nos momentos de dificuldade, né? Principalmente pela minha neta, que é o lado vulnerável, que é a criança ou o próprio adolescente. Essa é a ponta vulnerável. Agora, o filho e a filha, que são marmanjos, eles têm que ser chamados à responsabilidade, de criá-los. Então, o que eu vejo hoje é uma dependência muito grande ou uma omissão, uma empurrada para lá. Olha, eu preciso estudar, crescer na vida, eu preciso ir. Vai lá para casa da vovó. Mas você sabe que existe... E aí... Existe, surpreendentemente, uma solidariedade transgeracional, principalmente entre as mulheres, que assim, a avó fica muito contente de estar ajudando a filha a ter uma vida melhor do que a que ela teve. E isso mesmo avós que trabalham, avós que estudam, ainda assim elas arranjam algum jeitinho porque elas reconhecem a importância da atividade daquela vida. Não é? É o nosso caso. Então, eu acho que o mais importante é saber quando uma criança é deixada sob a guarda dos avós, por que ela está lá. Porque não é necessariamente para a mãe ir para a festa, não é. Muitas vezes é porque a mãe ou está estudando, e isso é importante, ou tem um trabalho que é um pouco mais exigente. E esse tipo de solidariedade existe, não só entre mãe e filha, a sogra e a nora também tem. Então, tem alguma coisa aí, né, que transcende esta coisa de que é um fardo para eu carregar. Eu acho que, assim, além disto, que pesa, evidentemente, mas é também um privilégio. E você poder ajudar mesmo é um privilégio. Quando a avó ou o avô ainda são o arrimo, eles têm casa própria, uma parca aposentadoria, mas líquido e certo, cai lá todo dia 5, e o filho está desempregado e o neto, e aí? Como fica assim? Não é? Pois é. Como é que fica? Fica acolhedor. Fica acolhendo. É o que tem que ser. O senhor usou uma expressão, eu queria destacar ela aqui, que é o pessoal da melhor idade. Né? E eu antes achava que havia uma certa hipocrisia nessa expressão de melhor idade. Mas depois eu melancolicamente me dei conta de que ela é muito verdadeira. Essa idade é muito melhor do que tudo que vem depois. Não tem que comparar com o que foi antes. Não é hipócrita. É você ter a consciência, e isto não é triste, você ter a consciência de que hoje você é o melhor você. Amanhã vai ter um pouco menos. E daqui um mês... Então, hoje, você não pode desperdiçar nada desta força, deste ânimo, desta alegria de viver. Não deixa perder, porque hoje é a sua melhor idade. Daqui a um mês não vai ser tão boa. Mas a velhice já não é mais vista como decrepitude, como fim da vida. Tem muitos velhos ativos e inclusive trabalhando aos 70, 80 anos. Ora, tem mesmo, mas você sabe que assim, esses avós de hoje são aqueles que na infância leram aquela descrição do que era uma avó. Então, tem muita avó hoje que não quer ser chamada de avó, porque ela não quer ser confundida com a dona Benta. E se vocês olharem os comerciais do Dia dos Avós, são aquelas dona Bentas que estão ali. Hoje, aquilo é, no mínimo, bisavó. Você não tem a avó com aquela imagem que está tirando o peru do forno e está perguntando, mas são eles que vêm comer o peru? Que é isso, gente? A avó não é isso hoje, de jeito nenhum. Então, cuidado com a melhor idade, vamos levar a sério essa expressão e respeitá-la. Doutora, uma pergunta, esse relacionamento de avós, de netos, até que ponto pode atrapalhar o distanciamento, ou seja, aqueles netos que
são criados com as avós, que moram com as avós, que também é o meu caso. Até que ponto atrapalha? O que é que pode ser feito para não perder a proximidade com os pais? Com o pai ou com a mãe, né? Porque muitas vezes o casal que se separou, aí entra aquele papel da avó de acolher, isso atrapalha. Como agir, né, no dia a dia? É o seguinte, meu colega avô, isso é um problema sim, mas não é dos avós. Certo. Isso é uma questão dos pais. Esses pais têm que ter o seu ponto de intimidade, de proximidade. Ocupar o seu espaço. Evidentemente que não é o mesmo, não é nem entrar em competição, porque não estão ocupando o mesmo espaço, certo. São espaços diferentes. Então, realmente pode provocar isso se os pais se afastarem. Então, não são os avós que têm que se recolher para deixar espaço para os pais. Se os pais ocuparem esse espaço, ele tem que ser respeitado, sem dúvida, mas cabe a eles ocupar esse espaço. Sim. Por favor, deputado, ainda há tempo para mais uma pergunta. A senhora escreveu o livro, você me permite? Desculpa. Pois não. Você foi pesquisar. Fui. Tem relatos o livro é feito disso, não é só a interpretação? Como é que você fez? É a partir de depoimentos ou é a interpretação sua? Veja, eu tenho, evidentemente, uma pesquisa bibliográfica séria, que a gente não se mete. E primeiro a experiência de avó. Né? Também, tem a experiência de avó, tem a experiência de terapeuta. Eu trabalho com famílias. Então, eu tenho 40 anos deste contato e até podendo perceber talvez eu expressei, você traz aqui o depoimento delas, não? Das avós? É. Várias. De vários segmentos da sociedade, não diferentes só de vários classes segmentos da sociedade, porque eu tinha que fazer também uma comparação histórica, né? Como eram os avós considerados no outro século ou em outro, e também neste momento em diferentes culturas. Então é muito mais isto que nos situa em relação ao tempo e nos situa em relação à geografia cultural do que ter depoimentos. Não era um trabalho estatístico. Era, evidentemente, um trabalho cuja dimensão primordial é emocional. Porque é disso que eu entendo, não é? Fosse eu matemática, estava fazendo outra coisa. Não, mas às vezes você pode ter abordado temas, por exemplo, que é do dia a dia da sociedade. O abandono das avós, dos avós. E o abandono das crianças no orfanato. Uma coisa que eu peguei ali é uma estranheza. Como é que nunca ninguém teve a ideia de juntar aqueles velhos que estão em casa de repouso, abandonados ali, olhando para a ponta do sapato, fazendo assim com os dedos, e aquelas crianças de orfanato, que também estão depositadas ali. Aqueles velhos com tantas histórias para contar e ninguém para escutar essas histórias. E aquelas crianças tão necessitadas de ouvir histórias e estão lá. Como é que não junta esses dois lados, gente? Quem é que vai poder fazer isso? E eu acho que isso não é um problema do psicólogo, não. Não, isso é do legislador. Não, talvez não só do legislador, mas é de política de Estado que pudesse estar trazendo e buscando essas experiências, como às vezes em alguns lugares tem. Né? Eu posso estar me entendendo mal, mas eu fico achando que assim, é o legislador que em linha geral é como... Seria um projeto grandioso. Eu acho que, na verdade, assim, é porque é uma vontade política, de fazer políticas públicas é uma vontade política e ela depende do executivo, por exemplo. Quem cuida dessas casas, em geral, hoje no Brasil, em São Paulo, a maioria são instituições sem fim lucrativo da sociedade e que às vezes não tem nenhuma participação do Estado. Né? Então, por quê? Porque não tem uma política de Estado que envolva um tema como esse, voltada para essa... que era aquilo que eu falava no início. Né? Se você for abordar a relação de avó e de avô, como o Edson está falando, como ele está vivendo agora, como é o caso da senhora, mas nós temos outras abordagens na questão da relação de família, que é o que eu... Por isso que é uma pena que ainda não conhecia o livro para ler e questionar, fazer um debate melhor sobre isso. Tem esse mistério que a gente vai ler para aprender mais tarde. Está muito bom, você está entrando pelas bordas que não estão no livro, porque não é a minha área, mas que sem a menor dúvida tem um overlap aí que a gente pode se ajudar. Porque nessa convivência nossa, que eu disse política, nós constatamos muitos
encontramos muitos avós, às vezes não em asilo, mas em casa, abandonada pelos netos, também pelos filhos. Sobre isso, vamos falar no próximo bloco, deputado Geraldo Cruz. Estamos conversando no Arena Livre com a psicóloga Lídia Aratangi. Voltamos em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com a psicóloga Lídia Aratangi sobre relações familiares, especificamente netos e avós. E no intervalo do programa falávamos da relação que existe entre os avós que estão mais próximos dos pais do que das mães. A senhora pode explicar melhor? Não é bem que estão mais próximos dos pais, mas que assim, a experiência de ser avó está mais próxima da experiência de ser pai do que de ser mãe. Me falavam sempre que assim, a avó é mãe com açúcar, a avó é 2 vezes mãe. Eu ficava até um pouco preocupada porque eu vivia a maternidade com muita alegria e com muita intensidade. Então eu achava que esse negócio de ser a mãe com açúcar não ia ser uma espécie de maternidade em tom pastel, sabe como é? Que eu ia acabar desapontando as filhas. Mas no dia que a minha filha, grávida pela primeira vez, pegou a minha mão para colocar em cima do ventre dela, para que eu sentisse o movimento do nenê, na mesma hora eu fui remetida para essa mesma cena, 20 e tantos anos antes, quando eu peguei a mão do pai dela para colocar em cima do meu ventre, para que ele sentisse aquilo que para mim já estava ficando cotidiano, que era o movimento daquele bebê que agora punha a minha mão. Esta coisa importantíssima que vai acontecer comigo, eu vou ser avó, vai mudar a minha inserção na hierarquia da vida, mas não é em mim, é nela que isso está acontecendo, como com o pai. Se tornar pai é uma coisa misteriosa, mágica, e não é nele. Ele tem que pôr a mão ali para saber como vai a paternidade dele. Então, é nesse sentido que tem coisas parecidas na experiência de avó e na experiência de pai. É uma experiência profunda, intensa, importante, mas não é em você. Sim. Deputado Ed Thomas. Não, é fantástica. Eu estou aqui fazendo uma viagem, né? Porque a doutora coloca aqui com a sensibilidade de mulher, com a sensibilidade de mãe, com a sensibilidade de avó, dessa estudiosa, da doutora e professora que é, né? Mas fala com uma simplicidade que é assim que tem que ser para quem está em casa, em especial a mulher, a mulher mãe, a mulher avó, o pai. E eu vivi essa experiência de ser pai é fantástico, ser avô é outra dimensão. É outra coisa, não é comparável. Não tem comparação. E eu, quando fui assistir o parto da minha filha, né, eu acho que todo homem deveria acompanhar, sabe, para ele saber o que é dar à luz, seja por parto normal ou por uma cesariana. E da minha mulher, que é o amor da minha vida de 30 anos, que era minha ouvinte de rádio, hoje não aguenta mais me ouvir, logicamente, né? Mas você está dizendo as mesmas coisas? Não, é que eu falo no ouvido dela agora, de outra forma, de outra maneira. Acredito né? que você tenha muita novidade para contar para ela. Tem, né? E todo dia, né? Porque o amor é uma novidade todo dia, senão ele cai no rotineiro e perde a graça. Você falou quantos anos? Hã? Quantos anos? Você disse 30 aí. Eu tenho 32 anos. É de teto em cima ou está contando o namoro também? Não, fora o namoro. É de casamento mesmo, namoro 2 anos. 35 por 34 anos. Você quer que eu conte para você também? Quantos? Assim, de teto em cima, são 52. E tem mais 8 de namoro, porque naquele tempo só podia casar depois de formado. Né? Então a gente começou esse namoro quando eu tinha 14 anos, tinha que esperar formar. Com certeza. Então deu tudo isso. E eu me casei jovem também, né? Eu com 20 e ela com 18, né? Então, por aí também. E a experiência de ver a mulher, de colocar, Geraldo, né? O filho, né? E no meu primeiro foi a primeira filha, e a gente acha que é forte pra caramba. Não é. Né? E chega naquela hora, você se lasca inteiro. Porque o corte de um bisturi, né? E aquela gordura que abre no ponto certo, né? Para aquela placenta, você olhando ali, certo?
é de uma emoção, é de um encontro com Deus tão grande quando puxa o bebê, né? Quando vem, você fala... É um encontro com a eternidade. Eu participei, né? Porque a participação do homem é pouca, né? Mas você fala não um é pouquinho, tão pouca, um pouquinho mas que valeu. segura. Aquela mão eu ali sei, segurando a eu acho que aí vem minha, aquela segurança, né, que é necessário. E aí você se apaixona mais pela tua esposa, você dá muito mais valor à própria família. E a presença realmente de Deus, e tudo acontece através de um filho. Uma criança que nasce, Você né, está dizendo deputado? uma coisa? Uma criança que nasce com esse tom grave, né? Ali, a mão na hora também, né? E a segurança aí. Mas deu uma balançada, sabe, Geraldo? O caboclo acha que é homem, né? E vem uma tontura. Mas é essa coisa de colocar a mão no ventre, mais do que isso, é você ver tirar do ventre. Porque eu fui um pai, junto com o pai e avô, enfim, de trocar a fralda, de dar mamadeira, de preparar para foto, porque hoje foto é coisa fácil. Mas na época minha mulher falava assim, a Clélia falava, olha, o fotógrafo vem hoje, como eu estou indo para a faculdade, fazia assistência, como é assistente social, falava, você prepara ela para foto, tudo certinho. Então, a maioria, o álbum dela, fui eu que participei, colocando o vestidinho, de colocando, e depois mostrar, e da mulher falar, ficou legal mesmo, tá ficou boa, né? Então... Você falou um pedacinho aí, que eu quero puxar, porque, enfim, estamos falando das relações familiares, não estamos falando só deste vínculo, esse vínculo permeia todos os outros. Quando você disse que se apaixonou de novo por sua mulher naquele momento. E eu acho isso tão importante, porque essa ideia de que paixão é que nem geleia, sabe como é? Tem prazo de validade. Paixão dura 2 anos. Depois disso vai ser uma amizade. Mentira. Paixão são florescências numa relação amorosa. Você se reapaixona, porque a vida é mestra em colocar situações novas, que você vê facetas novas dessa parceria aí, e pode tanto se apaixonar de novo, como se desiludir, se decepcionar, mas não tem essa coisa cronológica. 2 anos agora, vai ser uma amizade forte. E o novo acontece em qualquer idade. Qualquer idade, qualquer momento, quando você vê, tropeça nele. Até porque a chegada de um neto, de uma neta, é um revigor, é um começo de novo. Isso. É uma juventude nova, é outra melhor idade, ou seja, uma idade mais feliz. E você vai se apaixonar pela avó que a sua parceira Verdade. Porque isso é novo, você nunca viu ela como avó. Mas tem um cidadão que diz assim, agora o difícil é dormir com a avó, né? Não é. Talvez não seja. Brinca, né? Talvez não seja, Talvez não é verdade, não né? seja. O pessoal fala isso. Tenha um toque novo, porque ela é avó, uma coisa mais Lídia, delicada aparece ali. E tem a outra, a molecada usa muito isso, a galera usa muito isso, Geraldo, né? Tipo assim, o cara foi criado com a avó com iogurte, rapaz. Você não tem... né? E pro neto, como é que ele age numa situação dessa de ouvir? O que é ser criado com iogurte pela avó, não é verdade? Para dizer assim, sorte minha, né? É a única resposta que cabe. Sorte minha. Certo. Deputado Geraldo Cruz, só para lembrar, ela disse no programa Café com o Jornal da Band, que relação amorosa não é para preguiçosos nem distraídos, Isso hein? Mesmo. Tem que prestar atenção e se dar o trabalho. Porque nem diz a professora primária de antigamente que dizia assim, presta atenção, menino. Presta atenção. Deputado Geraldo Cruz. Professora, tem disputa entre a avó e o avô? Veja, são posições muito diferentes. E nós tentamos... Não vou perder direto. Nós tentamos colocar o avô ali, era muito complicado, porque a gente queria que fosse o livro dos avós, não da avó. Lá pelas tantas, nós achamos que talvez a gente devesse escrever um livro do avô e deixar esse das avós. E descobrimos essa coisa que qualquer avô hoje deve perceber, difícil um avô se sustentar sem a avó. Ali se faz uma parceria muito interessante. E pode ser, e provavelmente é verdade, que embora o colega troque fralda e tudo isso, é uma novidade. Os homens estão ficando assim e são muito bem-vindos. Os pais de hoje são muito diferentes dos pais de outra geração. Mas, mesmo assim, em geral, o avô vai começar a ser importante numa outra etapa.
O avô vai ser o porta-voz de uma série de outras dimensões da vida que só ele pode trazer, que é principalmente a sua experiência de homem, meu Deus. É muito diferente, eles não estão concorrendo na mesma raia. Se um está concorrendo na categoria luxo, o outro está na categoria originalidade. Então não tem por que competir. É evidente na sua análise, no seu entendimento, não deve ter, não deve, mas ela acontece. Ela acontece se eles não perceberem que isso é uma bobagem. Quer dizer, você entrar numa bola dividida com um companheiro da sua fala equipe, lá numa parte do vai livro, dar besteira. Mas a senhora fala numa parte aqui, eu estava lendo um item, que se a mulher abrir mão disso, o que significa? Não sei do que está. Esse pedaço do livro está ali metido, deve ter antes, depois, eu peguei não um tenho a menor pedaço aqui, ideia do às que vezes é a que ela mulher está não abre abrindo mão, porque tem uma possessividade da mulher com relação ao filho, ao nessa neto. história do novo pai, eu tenho a impressão que nós estamos assistindo no ambiente doméstico um fenômeno parecido com o que aconteceu quando as mulheres resolveram entrar no universo do trabalho. Quer dizer, mulher sempre trabalhou, não é que ela começou a trabalhar. Trabalha mais até agora, né? A coisa nova é ela realmente se empenhar numa carreira. Ter uma carreira profissional como um dos objetivos da sua vida. Isto é uma coisa nova. Justamente sobre isso. A mulher que escolheu ter uma carreira profissional, se formou, está bem localizada, digamos, em termos econômicos, não depende de marido ou de pai e família. Resolve ter esse filho lá perto dos 40 anos. Aliás, alguns Depois homens que também deixam a paternidade para depois, aos 50, aos 60. Eles se comportam como avós também, pela distância, ou seja, em relação... Adianta. Nem que quisesse, não pode. É outra coisa. Tem ali um poder e uma função do qual ele não pode abrir mão. Mas é pernicioso deixar para tão longe a maternidade, a paternidade? Nós não vivemos pelo cronológico. Nós vivemos estágios de desenvolvimento, estágios da vida da gente, momentos. Então depende muito de como é que este pai vai receber esta criança. Depende muito de por que será que esperaram tanto? Será que é um outro casamento? Então, muitas vezes a gente vê que um pai idoso, não por uma escolha dele, mas porque é um segundo casamento, ele casou com uma mulher mais jovem, ela tem o direito da maternidade, e ele faz isso quase como uma oferenda. E aí é um pouco diferente. Aí ele provavelmente vai querer se comportar mais como avô do que como pai. Mas essa idade saiu uma pesquisa agora, eu não lembro quem publicou, mas que as mulheres hoje estão preferindo ter filho após os 40. Depois dos 40 anos. Porque até então mas é que tem essa fantasia de que hoje qualquer hora é hora, que pode adiar qualquer coisa. Não é verdade. Tem um relógio biológico, não é, doutor? Tem um relógio biológico e não é só o momento de ter filho, gente. Aquele bebezinho ali vai virar um adolescente daqui a alguns anos. Quantos anos você vai ter para enfrentar o seu filho adolescente? Haja saúde, haja coragem. Então, não é só ter as condições propícias para gerar. Não é, tem que pensar. E aí, vai ser avô dos seus netos? Vai ter a possibilidade de conhecer seus netos? Tem uma porção de outras variáveis que tem que entrar. Eu só queria terminar aquilo que eu estava começando, que era esse momento em que as mulheres tiveram que batalhar para serem recebidas, aceitas e respeitadas no universo do trabalho. Ela foi abrindo espaço com os cotovelos, não é que ela chegou lá e puseram o tapete vermelho para ela vir ser gerente de marketing. Queriam empurrar ela para a máquina de escrever, queriam empurrá-la para atender o telefone, enfim. E eu acho que nós estamos assistindo uma coisa parecida com a batalha dos homens para terem o seu território no ambiente doméstico, para participarem de fato da criação dos filhos, para participarem de fato da vida doméstica. E as mulheres que falaram tanto por tanto tempo que nós queremos parceria, queremos que ajudem, hoje elas estão descobrindo que o que elas queriam mesmo era um ajudante qualificado que fizesse aquilo que ela manda, na hora que ela quer e do jeito que ela ensina. E, evidentemente, não é isto que os homens estão entendendo por vir a participar da vida doméstica. Doutor, eu vi escrito, fiquei até feliz, né, que casais que dividem tarefas domésticas
fazem mais amor, sabe? E eu sempre acreditei nisso. Mas rapaz. eu também ajudo a arrumar a sempre cozinha direto. Se eu arrumo- Pra ver se acontece. Será que casais que fazem mais amor dividem com mais alegria as tarefas domésticas? Eu acho que é isso. Não é? Eu vivo, e eu fico numa muito provável felicidade que seja. enxugando louça e ajeitando, né? Essa coisa toda. Eu acho tão simples, na verdade. Não é? Sai barato. Queria que um tema que me chama a atenção, e dentro dessa situação maravilhosa de ser vô e vó, a gente ainda tem um índice alto de gravidez na adolescência. E essa Por incrível situação, que pareça. essa situação de ser mãe na adolescência e de ser uma avó, né? E ao mesmo tempo mãe de uma menina moça e de um bebê que chegou. Esse relacionamento a gente vê muito aberto, muito explícito ainda no nosso país. Preocupa. Aí eu creio que a segurança da avó aí ela é essencial, não é? E a maneira como ela não é? acolhe isso. Mas eu preferia que a gente falasse de gravidez indesejada. Tá. Porque eu já presenciei algumas gravidezes de adolescente que salvaram a vida da adolescente. Foi ao se perceber grávida que ela resolveu deixar as drogas. Amém. Foi ao se perceber grávida que ela resolveu que a vida era uma coisa mais importante do que ela estava desperdiçando. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de respeito, não considerar que gravidez adolescente é sempre um desastre. Não é. Então, a gravidez indesejada, evidentemente, traz ali uma série de dificuldades. Diga. A 7 minutos do final do nosso encontro, perguntas breves, respostas também breves. Pois não. Eu queria saber da senhora sobre os códigos desses netos e os avós. Hoje está tudo à mão. Põe no Google e eu fico sabendo de tudo. Só que os avós são os depositários, são os esteios de família, a oralidade, passam histórias. Como fica essa relação quando o neto tem tudo à mão? Nada. O que tem ali no Google são informações. Informação ainda não é conhecimento. Para que uma informação se transforme em conhecimento, tem que cair num terreno em que há outras informações da qual aquela vai fazer parte. Vivências, experiências. Por enquanto, não. Por enquanto, ainda isso. Conhecimento é isso. Agora, sabedoria é quando este conhecimento vem temperado pela experiência. Então, o Google não dá isto. O Google dá informações. As informações são um primeiro passo. Essas informações vão ter que entrar pelo crivo da seleção das ideias e depois vão ter que ser temperadas pela experiência para passar a ser sabedoria. E nós continuamos precisando muito de sabedoria. Sim. Deputado Geraldo Cruz, uma breve pergunta? Só por fim, assim, eu penso também que hoje tem uma relação diferenciada, não? Porque não tem hoje a avó careta, o vô careta? Mas tem de tudo. Tem avós avançadíssimos que deixam os pais muito espantados. E tem outros que chamemos de careta, porque você sabe, hoje careta quer dizer que ele não usa droga. Então, de fato, com essa acepção, os avós são caretas. Mas precisa lembrar um pouco que essa geração de avós foi aquela que conseguiu batalhar pelo divórcio, foi a que fez o Woodstock, foi a que... Mais respeito com esses avós, para chamá-los de caretas, eles foram absolutamente revolucionários, tiveram bandeiras importantíssimas que parece que estão fazendo falta para os nossos netos. Só que esse tempo que nós estamos vivendo hoje, como nós abordamos, ele é diferente. O Jorge abordou um tema assim, por exemplo, é a mídia que nós temos hoje, que é as redes sociais, de comunicação que às vezes leva muito isso, né? E que os avós também estão, hein? Estão. Os avós estão, mas não com a mesma... com essa diferença que ela disse. Ela disse, olha, eu não estou nem aí para o Google, eu quero o meu não, relação eu estou aí, mas eu quero, eu sei que o que ele está me dando... Só uma informação. Você usa como informação, mas não de... Mas isso aumenta o conflito entre vó e netos? Não necessariamente. Depende de como é que esta relação se pautou, como ela foi tecida até aquele momento. Porque muitas vezes a gente chama lá o universitário para dar uma mão em alguma coisa do computador que eu não estou conseguindo deslindar. E acho ótimo que ele venha ali e ele acha ótimo que ele possa vir me ajudar também. Então, esta relação com as coisas novas, em geral, os avós aceitam melhor do que os pais.
porque os avós não acham que tem obrigação. E os pais acham que tem. Sua saudação, deputado Ed Thomas, a nossa convidada. Eu quero agradecer ao Jorge, agradecer ao deputado Geraldo, dizer da alegria de poder estar perto da doutora e professora Lídia, né? Ela colocou aqui que sabedoria é conhecimento com experiência. A senhora é uma mulher muito sábia, certo? Eu suficientemente velha para isso. Não, chega a essa. E eu penso que vou querer te conhecer bisavó. Né? Porque você já tem 10 netos, não é verdade? E deve estar perto, será uma bisavó muito gata, não é verdade? Muito, né? Porque... Bem, tudo que eu podia ser para ser bisavó, eu já fiz. Eu tive filhos e tenho netos, agora então, não é mais comigo. É só esperar, né? Eu também vou nessa linha. Eu só quero aqui, que é tão importante ser avô e ser avó, embora deve faltar ainda uma palavra, né, aí, que está escrito que feliz o homem ou os homens que podem ver os filhos dos seus filhos. Isso. Eu quero acrescentar, feliz o homem e as mulheres que possam ver os seus filhos, os filhos dos seus filhos, né? Eu acho que isso já é uma possibilidade, já é uma, sem dúvida. Né? Então, quero dizer dessa grandeza que neta está muito próximo de avô, que a tecnologia os aproximou mais ainda, isso porque mesmo. O vô e a avó de hoje não tem vergonha de buscar com o neto, com a neta essa informação, me ajuda aqui, Sim. Porque o pai e a mãe estão um pouco distantes, estão lá trabalhando. Não, e tem vergonha de pedir ajuda de filho, né? Mas não tenho tempo, e o bem na neto foto. num instantinho vem cá, e é isso. Então, o vô e a avó tá fazendo tatuagem mesmo, tá indo pro baile, e é isso, e não é melhor idade, é a felicidade. Ser avô é a felicidade. Deputado Geraldo Cruz, brevíssima saudação, deixar um minuto de considerações finais. Tá certo, agradecer aí, mais uma vez a oportunidade, o prazer em conhecer a professora, traz aí um tema muito importante para que nós possamos estar debatendo a cada dia na nossa sociedade, quem sabe resgatando valores que a gente, como eu disse no início, a gente vem perdendo, e esses valores muitas vezes é muito importante para a nossa segurança, para viver em paz, para que as famílias continuem bem, e parabenizar aí todos da TV Assembleia por a iniciativa de fazer um programa como esse. Obrigado. Um minuto de considerações finais. O que faltou dizer, professora? E não é que faltou dizer, mas é o que agora eu percebo que cabe dizer. Que assim, não me acho tão sábia assim, evidentemente, outro dia me perguntaram que diferença eu vejo entre o meu jeito de trabalhar hoje e de quando eu comecei, e a minha resposta deixou ali o meu entrevistador um pouco atrapalhado, porque eu disse, eu era muito mais sabida quando eu comecei a trabalhar. Né? Hoje eu sei menos, porque eu sei que tem muito mais por saber do que aquilo que eu sei. Mas este encontro em especial, eu acho que pode mesmo gerar frutos preciosos. Porque se vocês puderem, somando todo mundo que esteve aqui, e puderem juntar o saber com o poder, vai ser um jeito da gente apressar que esta terra fique melhor ainda. Chegamos ao final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Doutora Lídia, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes. Tá? Com prazer. Já está aqui o convite. Muito obrigado, deputado Ed Thomas, obrigado, deputado Jorge. Geraldo Cruz. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.